Olá, eu sou o Fernando e neste vídeo eu vou te ajudar com as configurações iniciais da sua super planilha para psicólogos. Você vai aprender como personalizar a planilha do seu jeito. Bom, eu estou aqui na aba Configurações da planilha, certo? E se por acaso você abriu a planilha e você não está conseguindo editar ela, você não está com o acesso para a edição, você pode muito bem clicar aqui em Arquivo e clicar em Fazer uma cópia, certo? Mas se você acessou pelo link normal, provavelmente você fez uma cópia automática da planilha e a planilha foi salva na sua própria conta do Google, certo? E agora só você tem acesso. Não adianta você, se você não estiver conseguindo editar, não adianta você solicitar acesso para edição da planilha, certo? Porque não é assim que a planilha vai ser compartilhada com você. Você precisa vir aqui em Arquivo e fazer uma cópia para ter a sua própria versão da planilha e você mesmo configurar quem tem acesso a ela, certo? Então, aqui na aba Configurações, a gente tem a primeira etapa de configuração, que é configurar a sua marca. Então você pode adicionar a sua marca ou logo para deixar a planilha com a cara do seu consultório. Vocês podem ver que em todas as abas aparece aqui o nosso logo no canto superior esquerdo. Então, todas as abas, isso se repete. Você pode personalizar o logo que aparece aqui. Para isso, a primeira etapa é hospedar a imagem do seu logo sem fundo, então com um fundo transparente, para que não apareça um quadrado branco aqui, por exemplo, né, para que apareça esse fundo que a gente selecionou aqui, em formato PNG, em algum site de hospedagem, como esse site que a gente recomenda, o IMGUR. Então, para isso, é só acessar esse link e fazer o upload. Eu vou clicar aqui e acessar esse link, e esse é o IMGUR naquele link que a gente disponibilizou. A primeira etapa, então, é fazer o upload da sua imagem aqui. Vou clicar aqui em escolher foto ou vídeo, ou você pode simplesmente arrastar a imagem para cá. E no meu computador eu vou selecionar a imagem do meu logo fictício, certo? Você vai ter o seu logo aqui, que vai estar melhor que esse, provavelmente. E aí agora eu preciso copiar a URL ou o endereço dessa imagem. Para isso, não basta eu clicar aqui em copiar link, porque eu não vou copiar o link da imagem mesmo. Esse copy link, ele copia um link do site IMGUR, não é isso que eu quero. Então, para copiar o link dessa imagem, eu clico com o botão direito e clico em Copy Image Address, ou copiar endereço da imagem, certo? Fazendo isso, eu posso voltar na planilha e aqui eu posso colar o endereço que eu acabei de copiar no campo abaixo. Então, colhe a URL do seu logo aqui. Vocês vão ver que tem a URL do logo que já está adicionado. Então, se eu clicar Delete, vai sumir o logo daqui e de todas as abas da planilha. E aí, nessa célula, eu posso clicar Ctrl V no meu teclado para colar o endereço que eu acabei de copiar. E ele vai aparecer aqui e automaticamente em todas as abas da planilha, como vocês podem ver, certo? Então, aqui nós temos o nossa URL do logo. E para certificar que você copiou a URL correta, a URL precisa ter a extensão do arquivo aqui ao final. Então, tem que estar com .png, por exemplo, .jpg ou qualquer outra extensão que você tenha usado. PNG é a que a gente recomenda, como a gente falou aqui, certo? Então, a primeira etapa de configuração foi realizada. Você configura a sua marca, certo? Agora, a segunda etapa para você configurar são as cores da planilha. Você pode colocar as cores da sua marca na planilha automaticamente, é bem rápido. Você vem aqui em Formatar, clique em Tema, e aí aqui, selecionando esse tema personalizado com as cores que você está visualizando agora na planilha, você pode clicar em Personalizar. E aí, você vem aqui e pode trocar a fonte se você quiser, a cor do texto se você quiser, mas eu não vou fazer isso. Eu recomendo que você altere apenas essas cores aqui, bege, certo? Para as cores da sua marca. Então, vamos supor que a cor da sua marca seja verde. Eu vou selecionar aqui e trocar para uma cor verde, certo? Se você tem o verde ideal da sua marca, você pode muito bem clicar aqui, adicionar uma cor personalizada e colar o código da cor aqui, o código hexadecimal da cor, certo? Se não, você pode simplesmente selecionar aqui um verde qualquer. E aí, eu troquei automaticamente a cor desse bege mais escuro. E aí eu vou fazer o mesmo para as outras cores, certo? Então, vou selecionar aqui verdes mais claros, aqui também outro verde, um verde mais clarinho, e aqui vou mudar esse cinza para um cinza mais claro, certo? Eu recomendo então que você altere os tons de 1 a 5, certo? O 6 também, se você quiser, mas eu não recomendo, ele é um cinza bem neutro, certo? Então, assim, você pode clicar em concluído e fechar essa aba. E automaticamente vocês podem ver toda a planilha mudou de cor, até as outras abas, automaticamente. Você pode, sempre que você quiser, voltar, clicar em formatar, tema,
personalizar e alterar. Vamos supor que você não gostou do verde, você pode alterar para um azul, por exemplo, e ele altera automaticamente, certo? Mas por enquanto eu vou deixar no verde. Vou fechar aqui. Agora, a próxima etapa é configurar informações sobre o seu negócio. Então você pode personalizar as informações abaixo. Primeiro, o nome do consultório. Se você não tem o nome da sua clínica, você pode colocar, por exemplo, Clínica de Psicologia, certo? Se você não tem um nome para sua clínica, você pode colocar o seu nome próprio. Então, doutora Bruna Silva, por exemplo. E aí você pode configurar o horário de funcionamento. Você pode configurar o horário de início. Então, quando que você começa a atender? Qual é o seu primeiro atendimento do dia? É às 8 horas da manhã, por exemplo. Aqui, por padrão, está 8 horas da manhã. Se não, você pode mudar. Você pode colocar, por exemplo, 7. E você tem que escrever nesse formato aqui, de hora, hora e MM, né? Então, 07, 2 pontos, 00, por exemplo. Assim a gente altera o horário de início da planilha. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. E você pode configurar também o fim. Então, 21, 2.00, por exemplo, para configurar o horário de término. E aí a duração da consulta. Nesse caso, por padrão, está com 60 minutos. Isso daqui, na verdade, não é exatamente a duração da consulta. É de quanto em quanto tempo você agenda novos atendimentos. A cada 60 minutos você agenda novos atendimentos. Então, se você tem um atendimento às 7, você pode ter outro atendimento às 8. Então, nesse caso, sim, porque a planilha está com um intervalo de duração de consulta de 60 minutos. Mas se, por exemplo, a cada meia hora você tiver um agendamento, você pode atualizar aqui para 30 minutos, por exemplo. Isso não é necessariamente a duração da consulta. Se você provavelmente tem uma consulta de 45 minutos, por exemplo, você não vai colocar 45 minutos aqui, porque isso significa que a cada 45 minutos você vai poder realizar um agendamento. Talvez não seja isso que você queira. Então, você atende por 45 minutos, tem 15 minutos de pausa e aí começa a atender de novo, por exemplo. Então, por isso aqui temos a duração da consulta de 60 minutos por padrão, certo? Mas você pode personalizar se você quiser. Aqui você também pode personalizar o ano atual. Se você adquiriu a planilha esse ano, já vai estar atualizado, mas se você quiser continuar utilizando a planilha no ano seguinte, você pode mudar aqui. Limite de linhas, essa função é avançada. Se por acaso você chegar no limite de linhas e você quiser inserir mais informações, você pode fazer isso aqui. E aí outras configurações. Você pode considerar valores pagos de consultas como receitas automaticamente. Então, se você adicionou aqui o valor de uma consulta, aqui, né, em valor, R$ 200, por exemplo, e quiser que isso seja considerado automaticamente como uma receita, sem precisar inserir o mesmo valor aqui em financeiro, você deixa aquilo marcado, essa opção selecionada, certo? Senão você pode dar um uncheck nessa opção e colocar manualmente lá na aba financeiro, se você quiser. Aí você também pode colorir automaticamente os ícones do dashboard. Então se a gente vem aqui em dashboard, está tudo em branco por enquanto, mas aqui a gente pode ver que tem alguns ícones que não mudaram de cor. Tem um ícone amarelo, porque se refere a atividades pendentes. Tem ícone em verde, que é um outro verde que não é a cor da minha marca, porque se refere a receitas. Ícone vermelho, porque se refere a despesas. Se você quiser, você pode não colorir automaticamente esses ícones do dashboard. Então, desmarcando essa opção e voltando para o dashboard, fica tudo verde, tudo da minha marca, certo? Vai da sua preferência. Por padrão, fica marcado. E aqui outra função avançada é configurar os nomes das abas da planilha. Essa parte é bem avançada, tá? Eu não recomendo que você mude se você não tem familiaridade com planilhas. Bom, a próxima etapa é configurar as categorias que tem aqui. Então, se você for ver, em todas as abas, por exemplo, em pacientes, a gente tem algumas categorias aqui, para sexo, por exemplo, masculino e feminino. Estado, por exemplo, tem todos os estados. Estado civil. Vamos supor que em alguma dessas categorias você queira mudar a informação que aparece aqui, essas opções. Se aqui tiver muita opção, por exemplo. Para mudar isso, você muda lá na aba configurações, certo? Então aqui a gente tem primeiro profissionais do consultório. Então a gente tem o nome do profissional e a foto dele. Se você atua sozinho, você pode muito bem apagar o que está aqui e deixar só, por exemplo, Bruna Silva, certo? E aqui você pode adicionar a sua foto. Para isso, você seleciona a célula em que você quer adicionar a foto, clica em inserir imagem na célula e faz o upload da sua imagem aqui. E ela vai automaticamente aparecer aqui para você, certo? Você pode configurar também as categorias de atividade. Então, se a gente tem aqui algumas atividades específicas do seu consultório, você pode mudar aqui. Então, por padrão, vem com essas: agendamento de consulta, confirmação de consulta, atendimento, limpeza, fornecedores financeiros. Vamos supor que você queira adicionar aqui, por exemplo, marketing, certo?
E aí, depois de adicionar marketing, vai aparecer aqui automaticamente na categoria de atividade, certo? Então, voltando aqui para configurações, aí você pode adicionar o ícone da mesma forma que eu mostrei. Então, inserir imagem na célula e faz o upload do seu ícone aqui, como você quiser, certo? Aí temos tipo de consulta, primeira consulta, consulta de acompanhamento, consulta de conclusão, mesma coisa, adiciona o tipo da consulta aqui ou apaga, né? Por exemplo, se você quiser mudar isso para consulta de término, sei lá, consulta de retorno, por exemplo, você pode adicionar todas essas opções aqui, é tudo personalizável. E aí você insere o ícone aqui também. Aí temos convênios, aqui para você adicionar os nomes dos convênios que você trabalha, as formas de pagamento que você aceita, os tipos do financeiro, então são receita, despesas, se você tiver ou algum outro tipo de categoria do financeiro, por exemplo, você pode adicionar aqui investimento, por exemplo, e você pode mudar esse ícone aqui também. Aí contas do financeiro, em quais bancos você tem conta, categorias do financeiro, água, bancárias, consultas, energia, se você tiver despesas aqui com anúncios, por exemplo, você pode adicionar aqui. E várias categorias de informações do paciente. Então é tudo personalizável. Aqui tem uma lista com várias profissões, mas se essas profissões não forem relevantes para você, você pode atualizar, diminuir esse número aqui para facilitar o preenchimento. Se faltou aqui alguma religião, você pode adicionar também. As modalidades de atendimento que você trabalha, certo? Locais de atendimento, se você atende no Google Meet, no Zoom, se for outra plataforma online, você pode adicionar aqui, adicionar o logo dela também, certo? É tudo personalizável. Você pode atualizar isso daqui para o nome que você quiser. Clínica ABC, por exemplo, certo? E tudo isso vai se refletir nas outras abas da planilha. Aqui temos as queixas, então as queixas do paciente. Aqui temos algumas, mas você pode adicionar mais se você quiser. Motivos de término, dos atendimentos, meses do ano, isso daqui eu não recomendo que você mexa, quando tem fórmula assim, não recomendo que você mexa, certo? Se você tentar editar, a planilha vai avisar você para não editar, e aí você pode clicar em cancelar, porque quando tem esse bloqueio, a gente não recomenda que você atualize nada, certo? Aqui você pode adicionar, então, personalizar tudo que você quiser sobre o seu consultório, certo? Então, uma vez que você faz todas essas configurações, a planilha está personalizada do seu jeito. Então, tudo em todas as abas, essas configurações que você fez vão se refletir e vai ficar tudo personalizado do seu jeito, certo? Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente e até mais.